Governo quer criar rede de emergência médica. O anúncio foi feito pela Ministra da Saúde. Casas sociais para as famílias carenciadas vão ser construídas, garante o Ministro do Emprego e dos Assuntos Sociais. São Tomé e Príncipe vai organizar jogos da CPLP em 2018. O Ministro da Juventude e Desporto anuncia a vinda de março dos seus homólogos para concluir todo o processo. A exportação cresceu em São Tomé e Príncipe em 19,1%, afirma o Instituto Nacional de Estatística. Muito boa noite. O Governo vai criar uma rede de emergência médica no país. O anúncio foi feito pela Ministra da Saúde. Para a concretização desta medida, o Executivo vai proceder à aquisição de ambulâncias. A nossa rede, a rede de ambulâncias atualmente existente em São Tomé já é muito antiga, já realmente exige alguma substituição. O Governo também tem pensado nesta preocupação, por isso já fez aquisição de 2 ambulâncias completamente equipadas e este ano também prevê mais 3 ambulâncias. O grande objetivo é a criação de uma rede de emergência, portanto levar os serviços de saúde aos locais onde eles são necessários. Com esta rede de emergência, portanto, prevê este conjunto de ambulâncias que são completamente equipadas, prevendo, portanto, fazer os primeiros socorros e mesmo serviços avançados aos locais onde forem necessários. O Centro de Saúde da Trindade vai ser uma realidade. Depois de vários constrangimentos, as obras de construção do maior Centro de Saúde do Distrito de Mesoste estarão concluídas no primeiro trimestre deste ano, afirmou a Ministra da Saúde durante a discussão na especialidade do Orçamento Geral de Estado de 2017. Nós sabemos que esse posto, esse Centro de Saúde, é um centro que já tem-se verificado inúmeros problemas à volta desse centro, desde a sua concepção. Portanto, este Governo, desde o ano passado, que tem estado a envidar os esforços no sentido de resolver essa questão. Neste momento, as obras têm estado em curso e acreditamos que até o final do primeiro trimestre nós conseguimos resolver essa situação. Nós temos um projeto que está inscrito no 5790 para fazer cobro a esta preocupação. Na próxima semana, o Governo vai assinar com o Japão o contrato de ampliação do posto de saúde de Aguizé. O Executivo, segundo a Ministra da Saúde, está preocupado com a qualidade de serviço que tem vindo a ser prestado no referido posto. O posto de saúde de Aguizé realmente é um posto de saúde que hoje constitui grande preocupação deste Governo. Este posto inicialmente não foi concebido para, portanto, internamentos, como o próprio nome diz, portanto era um posto. Mas em determinada altura optou-se, portanto, por transformar em um internamento devido a uma situação de emergência e tem-se arrastado. Por constituir preocupação nossa, este ano, portanto, já na próxima semana, no dia 1 de fevereiro, nós vamos assinar um contrato com o Japão para dar início à ampliação do mesmo posto. E também estão, portanto, orçamentados valores para acrescentar, para ampliar o centro.
Portanto, acreditamos que até o meados deste mês essa situação esteja resolvida. Gostava realmente de agradecer a sua preocupação, porque não é apenas sua, eu gostava de dizer que não é apenas sua, é nossa, da grande parte da população de Cantagalo. Gostava de aproveitar que realmente essa situação não se teria colocado, porque em Ubabudo nós também temos um posto, um hospital que foi concebido, mas que por questões de infraestrutura, não é? A construção de base, por não obedecer às regras mínimas para as construções de saúde, este momento, ainda no ano passado, o Governo já investiu imensa verba naquele hospital, mas que no fundo é algo que não é possível ser usado a curto prazo, exige grandes obras para que realmente ele possa vir a ser utilizado como um hospital. O Governo espera vir a dar respostas às inúmeras solicitações das famílias carenciadas no que diz respeito às casas sociais. O Orçamento Geral de Estado do presente ano económico, o Governo inscreveu 5 bilhões de dobras, segundo o Ministro do Emprego e Assuntos Sociais, Emílio Lima. As casas sociais que estão inscritas no orçamento do Ministério do Emprego e Assuntos Sociais são casas sociais para responderem às famílias mais carenciadas. Tanto são modelos de casas sociais que devem responder às famílias mais carenciadas, aquelas que não têm condições mínimas para terem casas condignas para a sua habitabilidade. Tanto são essas que estão inscritas naquele montante que o senhor deputado vê aqui de 5 bilhões de dobras. O Ministro da Juventude e Desporto garantiu aos deputados que São Tomé e Príncipe vai organizar em 2018 os Jogos da CPLP. Marcelino Sanches avançou que em março deste ano deverão estar no país todos os ministros da Juventude e Desporto dos países de língua oficial portuguesa para concluir o processo de organização pela primeira vez dos Jogos da CPLP em São Tomé e Príncipe. Os Jogos da CPLP, eu quero esclarecer que é o jogo sub-16. São jogos que começam nas escolas, ou são os jovens que estão nas escolas. Portanto, o Governo teve a preocupação, tomando em consideração que teremos em 2018 os Jogos da CPLP, lançamos o desporto escolar, já a pensar nos Jogos da CPLP. Nós temos duas rúbricas para a melhoria das infraestruturas desportivas que servirão de apoio para os Jogos da CPLP. Nós, na conferência de 2015 em Moçambique, na conversa dos corredores, os outros ministros manifestaram por Santo Tomé e Príncipe ter perdido todos os ciclos dos Jogos da CPLP e eles convidaram-me, portanto, para que Santo Tomé pudesse receber os Jogos e porque nós éramos o único país que não tínhamos realizado os Jogos. Portanto, nós apresentámos a nossa candidatura e os países assumiram os Jogos da CPLP como se fossem os Jogos dos países deles. Eles, portanto, ajudariam Santo Tomé a realizar os Jogos. Em março deste ano, estará cá todos os ministros da Juventude e do Desporto para fecharmos o projeto para que nós possamos realizar os Jogos dentro da realidade do nosso país. E por isso posso até adiantar que nós, pelo levantamento que fizemos, identificamos as nossas condições reais e nós até fizemos a opção por 5 modalidades desportivas que eu posso aqui partilhar convosco, senhores deputados. Escolhemos futebol, que temos um estádio nacional, temos a Escola da Trindade Manuela Margarido, que tem os regulamentos básicos para que pudéssemos realizar os jogos de basquetebol e o taekwondo. Portanto, temos as instalações, estamos a pensar albergar os jovens no Liceu Nacional, que esteve o Secretário de Estado da Juventude e Desporto da República Portuguesa em Santo Tomé, a última visita que fizeram, e sugeriram e disseram que, portanto, dariam-nos todo o apoio para podermos albergar os jovens no Liceu.
Isto é questão agora de gerirmos com o Ministério da Educação o tempo para podermos fazer as intervenções. Mas isto tudo é um projeto que está em aberto e nós também vamos convidar a todos os cidadãos, a todas as instituições a colaborarem para que esses jogos sejam um sonho no nosso país. Já a seguir o drama dos refugiados, 1000 migrantes resgatados num dia no Mediterrâneo. Os dados do comércio externo do Instituto Nacional de Estatísticas, divulgados esta semana, referem que no ano passado o país cresceu a nível de exportação. Segundo os dados, houve um crescimento de exportação em 19,1% em valores reais. O principal produto de exportação do país, o cacau, em 2016 registrou um aumento na exportação de 7,4%. De janeiro a dezembro, foi exportado mais de 3.000 toneladas de cacau, correspondendo a 192,2 mil milhões de dobras. França, Países Baixos e Espanha foram os principais destinos dos produtos nacionais. Juntos, estes três países consumiram 60,3% dos materiais nacionais enviados para a comunidade europeia. A nível de importações de bens, segundo o INE, houve um decréscimo de 1,1% em relação aos valores nominais, devido à diminuição nas importações dos produtos como petróleo, gasolina, gasóleo e óleos lubrificantes. Em contrapartida, houve um crescimento acentuado nas importações de vestuários, veículos, madeira e cortiça, máquinas e aparelhos. Os dados provisórios do Instituto Nacional de Estatística apontam que em 2016 o déficit da balança comercial decresceu em 2,2%, enquanto que a taxa de cobertura das importações pelas exportações foi de 7,5%. No que diz respeito às importações, os artigos mais destacados foram produtos agrícolas, alimentares, combustíveis minerais, máquinas e aparelhos. Em 2016, o país importou cerca de 494,1 mil milhões de dobras de combustíveis minerais, o que representa uma diminuição de 30,2% em relação ao ano 2015, em que se gastou cerca de 708 mil milhões de dobras com a importação destes produtos. Relativamente às importações dos principais produtos alimentares, os mais destacados foram arroz, com mais de 8.000 toneladas importadas, farinha de trigo com cerca de 7.886 toneladas e açúcar com mais de 2.700 toneladas. Portugal com um peso de 59,1% e Angola com 15,2% continuam a ser os principais fornecedores de São Tomé e Príncipe. De Portugal, o país importou principalmente produtos alimentares e materiais de construção, com destaque para cimento, e de Angola foram os combustíveis. Vamos abrir uma janela para conhecermos algumas notícias internacionais. Cerca de 1000 migrantes, a grande maioria proveniente do continente africano, foram resgatados esta sexta-feira em várias operações distintas no mar Mediterrâneo. Segundo a Guarda Costeira Italiana, foi também recuperado o corpo sem vida de um migrante num barco pneumático que se encontrava a abarrotar e em dificuldades em alto mar. No total, houve 9 intervenções distintas na jornada de ontem para resgatar migrantes a bordo de 6 barcos pneumáticos e 3 embarcações de madeira, nas quais participaram não só a Guarda Costeira Italiana, mas também
um navio da ONG humanitária proativa Open Arms e uma embarcação de carga com bandeira da Caraíbas. A travessia por mar da Líbia em direção à Itália tornou-se na principal rota para os migrantes provenientes de África que procuram uma vida melhor na Europa. Segundo a ONU, mais de 5.000 morreram no Mediterrâneo durante o ano passado. Na antiga Birmânia, os novos deputados estão prestes a assumir funções, facto aguardado pela Liga Nacional para a Democracia há já 25 anos. São médicos, poetas, professores, agricultores, mas acima de tudo, novatos na política. Muitos fizeram formações em direito a pedido da líder Aung San Suu Kyi. Estes são os novos deputados da antiga Birmânia e estão prestes a assumir funções, um momento aguardado pela Liga Nacional para a Democracia há 25 anos. O chefe do Estado, Thein Sein, eleito em fevereiro de 2011, num escrutínio contestado pela oposição e pelo Ocidente, já se despediu, ainda que na prática se mantenha no cargo até março. Condecorado pela junta, entretanto dissolvida, Thein Sein não está apenas envolvido em polêmica. A presidência do antigo general fica marcada pela abertura do país, que permitiu chegar às primeiras eleições livres depois de meio século de ditadura em novembro de 2015. Nas ruas, os birmaneses celebraram a vitória da democracia. Antes disso, Suu Kyi passou a maior parte da vida privada de liberdade. Em 89 foi colocada em prisão domiciliária pela primeira vez, mas isso não impediu que, um ano depois, a Liga Nacional para a Democracia vencesse as eleições legislativas. O regime militar não reconheceu os resultados e Suu Kyi impedida de assumir o cargo de primeira-ministra. A 13 de novembro de 2010, chega a fim o pesadelo. A polícia retira as apertadas barreiras colocadas junto à casa do Prêmio Nobel da Paz e a líder da oposição birmanesa recupera a liberdade. Dias antes, a junta militar tinha organizado as primeiras eleições parlamentares no país em mais de 2 décadas, um escrutínio boicotado pelo partido de Suu Kyi. Eleita deputada em 2012, admite que ambiciona ser presidente, mas para isso vai ter de mudar a Constituição que impede uma pessoa casada com um estrangeiro ou com filhos de nacionalidade estrangeira de se candidatar à presidência do país. Para isso, vai ter também de convencer o Exército, já que 20% dos lugares parlamentares estão reservados a deputados escolhidos pelos militares. Mas este é apenas um dos desafios de Suu Kyi, que chegou ao poder após as legislativas de novembro, num país onde 1/3 da população vive no limiar da pobreza. Veja, depois do intervalo, o desporto escolar volta a estar em vários recintos de jogos do país. E não perca também a 4ª edição da Liga Meritson, arranca em Bombom.